Olá, hoje eu gravo mais cedo porque estou saindo para São Paulo, faço uma palestra para empresários. Mas amanhã já estou de volta a Brasília. Ontem não falei muito da liberdade econômica porque enquanto eu gravava estava se realizando a sessão, né, que acabou aprovando. Eu vou falar sobre isso no nosso encontro de hoje. Antes de falar sobre a aprovação acachapante, né, da medida provisória da liberdade econômica, eu prometi para vocês que iria falar sobre a cabeça do cachorro, né? Aquele desenho no mapa que parece uma cabeça de cachorro que fica lá num cantinho noroeste do Brasil, fronteira com a Venezuela e com a Colômbia. É o município de São Gabriel da Cachoeira. Ele tem 109 mil quilômetros quadrados. Isso significa que é maior que alguns países europeus, né? E é maior que 6 ou 7 estados brasileiros. Por exemplo, é maior que Santa Catarina, maior que o Rio de Janeiro, maior que a Paraíba, né? Um único município que tem, parece que tem 40 e poucos mil habitantes, 44, 45 mil habitantes, né? E a maior parte são indígenas. Inclusive é um município em que há, além do português, há 3 línguas oficiais, que se pode falar, se pode escrever, né? E que se aprende na escola. Em São Gabriel da Cachoeira, escolas, aliás, tradicionalmente mantidos, por exemplo, pela congregação dos salesianos, né, fazendo um brilhante trabalho por lá. Mas, enfim, sabe o que tem lá? A maior reserva de nióbio do planeta Terra. Vocês estão entendendo por que essa onda toda sobre a Amazônia? Pois é, esse é um dos motivos. O nióbio é essencial para fazer ligas que tornam objetos mais leves e muito mais resistentes, né? E é muito bom, inclusive, nas composições aí de ligas metálicas e instrumentos de alta tecnologia. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu revi uma reportagem do meu amigo Fábio Panuzio, na Band, feita anos atrás, que ele está num avião, desembarca na pista, lá no aeródromo de São Gabriel da Cachoeira, e entrevista as pessoas que chegaram, o avião estava cheio. Aí entrevista um canadense, pergunta: o que você veio fazer aqui? O canadense: eu vim passear. Pergunta para uma outra pessoa, um europeu, uma moça europeia: eu vim aqui ajudar, mas ajudar quem? Ajudar quem precisar de ajuda. Vocês estão entendendo, né? Quais são os objetivos estrangeiros sobre a Amazônia, né? Tem o lado que diz assim: opa, não aumenta a produção pecuária e agrícola, porque senão vocês vão acabar com a nossa, né? E vão derrubar os preços no mundo, vão vender muito mais, né? Então, não façam isso. Aqueles americanos que têm aquela campanha florestas lá, né? Agricultura aqui, lavouras aqui, né? É mais ou menos isso. Agora tem lá, e as ONGs e algumas ONGs religiosas também estrangeiras não gostam, porque nós estamos lá de olho. 2ª Brigada de Infantaria de Selva, Comando de Fronteira do Rio Negro, 5º Batalhão de Infantaria de Selva, 21ª Companhia de Engenharia de Construção, Destacamento de Controle do Espaço Aéreo, Destacamento de Aeronáutica, Destacamento da Comissão de Aeroportos, Destacamento da Capitania dos Portos. Está garantindo que aquilo lá é nosso, a Amazônia é nossa. Bom, como eu prometi, falei sobre esse assunto, só para falar para vocês, né? Quase 3 bilhões de toneladas de nióbio lá na cabeça do cachorro. São Gabriel da Cachoeira, um município que é maior que países europeus. Bom, agora vamos à liberdade econômica. Foi aprovada com só 76 votos contrários. Aí vocês vão de perguntar: puxa, mas tem gente contrária à liberdade econômica? Tem, por ideologia. São as pessoas anti-mercado, né? Anti-liberdade de produzir, anti
livre empresa, né? É isso, né? São contra. E talvez gente que tem interesses na burocracia, né, que foi atingida, que tenha também por ideologia aquele princípio da estatização, que o Estado tem que meter o nariz em tudo que é nosso, né, e amarrar uma bola de ferro no tornozelo de quem quer empreender, empregar, produzir, né. Então, a Câmara dos Deputados já mostrou com a reforma da Previdência e confirma agora, né. Foram, para ser exato, 345 votos a favor, né, e 76 contra. Uma abstenção que provavelmente é do presidente da Câmara, né. Nem precisaria votar com essa folga toda. E o assunto, hoje terminam de votar o que ficou para trás ali, porque esse é o texto básico, e aí ficam questões, né, para não emperrar a votação, outras questões são votadas em separado. E estão demonstrando isso. Metade da Câmara dos Deputados, são 513 deputados, metade é renovação, é gente nova, que estava um pouco patinando, não estava entendendo ainda o funcionamento. Agora passaram a entender, estão mais coesos, né, ante os objetivos do país, né. O objetivo principal do país, o que é? Modernizar, né. Bom, também tem a lei anticrime que está lá, né, que é para acabar com essa corrupção tradicional, institucionalizada, política, né, acabar com isso. Mas é acabar com a corrupção, atualizar as leis, inclusive as leis anticrime, né, tem que ser atualizadas. As leis que estão aí são muito lenientes. Elas são muito boazinhas com o criminoso e dão as costas para as vítimas, né? Nós somos muitas vítimas nesse país. E então esse é o objetivo, a gente está sentindo, né, que esse objetivo está sendo cumprido. O objetivo de modernizar o país, modernizando as leis. Bom, e esta semana ainda promete, né? Promete, por exemplo, o envio de uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional, para tornar o Banco Central autônomo, né? E nesse Banco Central autônomo, uma medida provisória para transformar o COAF em inteligência financeira, ou seja, investigação, né, para saber para onde está indo o dinheiro de um lado para o outro, né, e quem está movimentando o dinheiro e quais são os motivos, né, se são legais, ótimo, né? Agora, se forem ilegais, é ir atrás, né? Se espera isso. Espera-se também, está disputado, né, a Procuradoria-Geral da República, que Raquel Dodge sai em setembro, termina o mandato dela. O primeiro da lista que foi oferecida pelo Ministério Público esteve com o presidente Bolsonaro, eu acho que ele quis conhecê-lo, Mário Bersalha, né? Esteve lá essa semana, talvez isso seja uma indicação, né? O outro que estava... Ares, parece que é o sobrenome, já tinha sido procurador-geral do Ministério Público Militar, né? Estava cotado, diziam, mas o governo, o presidente percebeu que ele é íntimo de Jacques Wagner, do PT, e aí, com isso, ele deve estar queimado, né? Já deve ter saído dessa lista. Mas, enfim, espera-se para essa semana, e também a indicação do futuro embaixador em Washington, Eduardo Bolsonaro. Futuro se o Senado assumir isso. O Senado aprovando assume essa indicação. Bom, sim, uma reunião no Itamaraty esta semana mostrou que está se ampliando, né, enfim, a modernização do Mercosul, né? Depois do anúncio do acordo com a União Europeia, a reunião no Itamaraty, depois de um acordo com a Argentina em julho, liberou o Brasil, que agora o Brasil é que está presidindo o Mercosul, liberou para fazer negociações binacionais, o Mercosul com outros países, com Canadá, com Singapura, com Líbano, com a Coreia do Sul, né? Coisas que o Chile já fez. E a gente, claro, olha para o Chile e vê que deu certo, né? Então estamos fazendo isso agora via Mercosul. O Chile não entrou no Mercosul por causa disso, para poder ter liberdade de negociar com os outros.
E agora eu vejo aqui que tem mais um aperto aí com o Fernando Pimentel, que foi ministro de Dilma e governador de Minas Gerais. A Polícia Federal está investigando para ver se ele não é sócio oculto da OAS. Né, que ele recebeu lá propinas da OAS, aquela operação desta semana em imóveis dele tem esse objetivo, né? Teria entrado 2,5 milhões de propina e tal, mas se for sócio oculto, né, que é só uma suspeita, o pessoal da OAS que fez delação premiada e omitiu isso, vai se dar mal, né? Assim como aquelas ligações lá de cervejaria lá de Petrópolis com Odebrecht, se foram omitidas pelo jovem da Odebrecht, né, que está em prisão domiciliar, também vai se dar mal, porque ele fez delação premiada e parece que não contou essa história. Bom, por hoje é isso. Os empresários de São Paulo certamente vão querer saber das coisas como realmente acontecem. E vamos contar a realidade. De Brasília, Alexandre Garcia.